dentro da disciplina, tá? E para a gente poder finalizar a aula de hoje, vamos tentar falar sobre, né, as doenças causadas por fungos na cultura da soja. É uma quantidade bastante grande, né? Nós temos 20 doenças principais que afetam a cultura da soja, e aí vocês têm recentemente um grande, né, um grande destaque, considerado uma doença emergente para a cultura da soja. Aqui já ouvi falar que tem mais uma espécie. Aqui eu coloquei duas espécies como sendo principais que causam antracnose em soja, como Coletótricum clivia e Coletótricum truncatum, que é o mais comum. O cancro da haste já foi uma doença bastante importante, que atualmente tem duas espécies também associadas a provocarem esse cancro da haste, de aporte aspalate e de aporte caulícola. Os alunos já fizeram boletins técnicos com antracnose, com cancro da haste. Geralmente, uma planta de soja, quando você deixa para secar, a soja seca, deixada numa câmara úmida, ela começa a aparecer de aporte, né? Um fungo muito belíssimo, assim, a forma perfeita. Na verdade, é o Phomopsis, né? Que vai aparecer na forma imperfeita e a forma perfeita, que é o de aporte na haste da. A ferrugem, né? Existem duas ferrugens, a gente vai falar sobre elas, a ferrugem americana e a ferrugem asiática, né? A americana é a Phacopsis boy, e a Phacopsis pachyrhizis, né, de 2002 para cá, né, introdução, a ferrugem asiática, né, da soja. Mancha olha de rã, uma doença importante, na verdade não é só essa cercosporiose, né, a mancha olho de rã é uma cercosporiose, Cercospora sugina, e além dela nós temos a Cercospora kikuchi, que provoca a mancha púrpura da semente e o crestamento foliar. Então agora a gente vai falar um pouquinho de algumas doenças talvez mais populares, mais frequentes, mais visíveis, né? As doenças fúngicas são 80% das doenças de plantas. Agora, mancha algo que eu já tinha falado lá na aula de soja, né? Causada por Corinespora cassícula. Ela vai ter um padrão arredondado, esférico, né? Qual é o formato da lesão de mancha algo? Fácil, né? Esférico com uma pontuação central, que dá o nome à doença. A mancha das coquitas, as coquitas sojae, também tem uma lesão esférica na soja. A mancha de mirotécio, que está ligada a uma condição de alta temperatura e umidade. Já falei sobre mirotécio, na verdade é paramirotécio, que mudou o nome, né, do gênero recentemente, em que vocês vão ter na situação do Pará, da Amazônia, um surto desse fungo. Eu falei lá em algodão e aqui em soja também. As, né, doenças consideradas doenças, grupo de doenças de final de ciclo, mancha olho de rã, a mancha parda, né, Septoria glycilis ou septoriose, as manchas de ascoquita, a cercosporiose, a mancha púrpura, todas elas podem ter uma alta incidência no final do ciclo, além do oídio, né, que são famosas como doenças de final de ciclo. Então, a Cercospora kikuchi, a mela ou requeime. Então, vejam bem, a Rhizoctonia solane, né, Thanatephoros pulchumeres, ela é uma doença que na folha provoca mela. Vocês vão ter também falar de uma outra doença da soja, que é agora na haste, né? Então ela vai dar podridão do colo, podridão de raiz, que também vai ter o mesmo agente causal. Então essa aqui também, né? Vocês vão verificar que a mela é uma doença que vai estar associada, esse ano particularmente, na minha opinião, eu estou achando que essa estação de cultivo que a gente está enfrentando é uma estação bastante chuvosa, está me parecendo um período, pelo menos aqui próximo da região de Urutaí. Eu não sei aí qual a percepção que vocês têm. Me parece que um ano com um regime de pluviométrico bastante intenso. E se tem grande quantidade de água, mais essa relação de temperatura, que é característica daqui da região do Cerrado, vocês vão ter uma variabilidade, uma série de outros tipos de agentes, um prato cheio para estudar a doença em cima da cultura da soja. Então, pelo menos, são surtos maiores ou menores simultaneamente ou variáveis. É claro que essas doenças elas vão aparecer com maior ou menor intensidade, dependendo da cultivar, do zoneamento predominante na região. Então, as cultivares elas vão dar resposta. A questão do material genético no campo vai explicar por que no campo produtor do Carlos Alberto ele vai encontrar incidência maior de ferrugem e no campo produtor do Gabriel Pires você vai encontrar a incidência de antracnose, de
mancha-olho de rã, ou essas diferenças que ocorrem no campo. Então, se você, uma vez eu parei acho que umas 5 vezes de propósito, na beira da estrada, em campos de soja, e fui vendo, entrando, caminhando por dentro desse campo e vendo as doenças. O que me chamou a atenção, né, que nesse percurso, eu vi algumas lavouras que tinham me chamou muita atenção, por exemplo, somente sintomas de mancha-alvo, por exemplo, Corinéspora cassícula. Em outras situações, talvez seja por um relevo mais em que você tem uma baixada, que tem uma névoa, que tem uma condição que favoreça incidência de bacterioses, né? E outros momentos você via antracnose com grande incidência. Então, essas variações elas têm a ver com esse microclima, né? Além da questão de microclima, e aí relacionado ao hospedeiro, as resistências das cultivares que são predominantes e que são cultivadas, né? Cada fazenda é um processo de escolha, é um processo de livre-arbítrio que o produtor tem dentre os portfólios que existem de cultivares para serem cultivados, para serem escolhidas e aderidas para serem plantadas nas suas lavouras. E cada cultivar nessas interações vai promover a explicação de ocorrência a maior ou menor intensidade em soja está atrelada ao fator hospedeiro, cultivares com resistências, né? E que condições favoráveis para um patógeno ou outro. E isso vai explicar essas variabilidades que ocorrem no campo. Tá? Talvez isso que eu tenha falado sobre um regime bastante favorável em relação ao ano passado, pluviométrico, de chuvas, né? Em outras regiões onde vocês estejam, isso não seja algo predominante. Então, míldio, né, seria uma outra doença, um parasita obrigatório, mofo branco, né? Esclerotina, esclerotiose, oídio, microsfera difusa. Agora, as podridões, que tem no colo de raiz, como a podridão preta, né, a podridão carvão, macrofomina, faseolina, né, grave bem essa doença. Eu falei dela também lá, a doença do algodão. As podridões radiculares de Phytophthora, a Phytophthora sojae tem uma grande importância, principalmente em regiões frias, no sul do Brasil, soja do sul do Brasil. A podridão parda da haste, de Cadophora agregata. A podridão vermelha da raiz, que é um complexo de 3 espécies de Fusarium, Fusarium brasiliense, Fusarium tucumani e Fusarium crassistipitatum. Milton. Oi, pode falar. Eu mandei uma foto lá no grupo com os sintomas. O senhor podia dar uma olhada para nós, por favor? Eu acho que é mancha parda na soja. A soja? Agora? É que daí se eu sair... Não, o senhor que sabe. Pode olhar depois. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. Satisfazer. Você viu aonde ele? No campo? Esse aqui, ela também parecendo uma folha... Vocês estão vendo a foto? Não. Não, né? Deixa eu colocar aqui. Estão vendo, né? Ai, cara. Essa foto aqui não me parece muito, né? Tá me parecendo... Não me parece uma doença fúngica, né? Me parece mais uma resposta a uma questão abiótica aqui. Uma doença do bacheiro, com amadurecimento, não sei. Doença fúngica, não sei se isso seria uma cercosporiose, né? Deixa eu ver se tem mais uma foto. Tá? Então, isso você tinha colocado aqui que seria um sintoma de mancha de olho de rã ou mancha parda. Mancha parda, eu falei. Eu acho que eu talvez concordaria se eu verificasse isso tudo por toda a planta, não sei. E ela é muito jovem, entendeu? Mancha parda é considerada uma doença de final de ciclo, né? E isso aí você está vendo uma planta jovem demais. Então, o que acontece na soja, se vocês repararem, quando vocês forem quantificar doenças nas culturas, milho, várias vezes você entra cedo, nos estádios bem iniciais, você vai ver uma incidência bem reduzida de sintomas. Por exemplo, em soja, a primeira doença que aparece
é o míldio. Sempre eu encontrei em várias situações quando faz-se o monitoramento, né, nos estágios iniciais. E aí, quando a planta começa a florescer, aí você vai começar a encontrar uma série de padrões desses sintomas, distribuir essas lesões. Por exemplo, você imagina, vai vir uma massa de esporos aleatoriamente e aí, randomicamente, essas lesões, essas microlesões vão estar, é claro, inicialmente no bacheiro e depois avançando para a parte aérea, dos estádios, principalmente dos estádios reprodutivos. Ou seja, a suscetibilidade ela vai estar associada ao estágio reprodutivo. Então, quando ela floresce, as culturas, isso eu já vi para soja, para diferentes cultivares, isso já vi para milho, milho também. Você começa a fazer um monitoramento inicial, você vai ver quase nada de doença. Milho começa a embonecar, começa a aparecer outras coisas. As primeiras doenças que vão bater a porta, né, por exemplo, a primeira doença da soja que bate a porta é o milho, na minha opinião. Aqui, né, aqui na região. E no caso do milho, você vai ser a mancha de diplódia. E muito mais tarde você vai observar mancha branca, você vai mitosporiose em milho, né? Vai observar ferrugem somente depois dos estádios reprodutivos. Então essa é mais ou menos a ideia que eu vejo. É claro que eu posso estar errado, né, João? Eu tenho que olhar essa folha com maior detalhe, mas ela não está bem padrão. Aham. Aquilo lá Agora eu mando mais fotos. Agora eu mando mais foto lá. não Quando está acabar a aula, pra não atrapalhar o senhor. curioso. Vamos olhar, né? Fazer uma lâmina. Se eu encontrar, eu posso. Significa. Qual é a resposta? Significa que existe uma grande pressão de nó, que os materiais jovens estão tendo sintomatologia de uma doença de final de ciclo. Lembra quando surgiu a ferrugem asiática? Surgiu em 2002. Então, em 2003, não tinha nem. Né, todo mundo foi pego de calça curta. Então, os estágios iniciais da ferrugem, estágios de V3, V4, encontravam no Brasil sintomatologia da ferrugem asiática. E aí, qual que foi a forma de controlar? Começou uma corrida para registrar fungicida, começou uma corrida para criar o vazio sanitário, plantar uma vez no ano, e uma outra terceira medida de controle da ferrugem, que era plantar cultivares precoces. Por quê? Ficava menos tempo no campo, menos plantas de soja para aumentar o inóculo da ferrugem. E aí esses três direcionamentos de manejo da ferrugem fizeram com que a ferrugem aparecesse nos estádios reprodutivos. Então, hoje é quase raro, porque você não tem nenhum manejo do homem que favoreça com que faça com que a doença apareça nos estágios mais jovens. Doenças que são, o que eu quero dizer, não sei se você me entendeu, mas doenças que são tipicamente do final do ciclo, se elas aparecerem antes, é porque alguma coisa está acontecendo nesse seu sistema, lá na sua casa de visitação do seu experimento, que está fazendo com que a população, vamos considerar essa sua hipótese da septoriose. Mas vamos ver os sintomas que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Então, a gente vai falar sobre as doenças de sistema radicular, né, os tombamentos, as podridões, o esclerose em Wolff, né, o Artéria Wolff, e aqui, ó, Zopânia de novo aparecendo para a gente. Aparecendo para a gente como o mesmo patógeno, mas com sintomatologia diferente. Causando mancha foliar, sendo chamado de mela. Eu já falei em outras culturas sobre a risoctônia causando mela, e para a soja também, aqui, ela se repetindo. Então, aqui eu marquei os gêneros que são... Então, soja tem muitas doenças fúngicas. Então, a grande maioria dos gêneros de fungos pertence ao reino fúngico. Temos aqui o peronósporo, fitóftora, que eu esqueci de colocar aqui também, né? Como cromista. E aqui o gênero Physarum. Ontem eu tirei uma foto e encontrei em machixe Physarum, que é considerado falso carvão da soja. Se vocês encontrarem, eu fiz uma publicação no Mais Soja, eu acho, a respeito de hospedeiros, né, e distribuição dessa doença, que é considerado como um protozoário, um fungo pertencente ao reino protozoa. Se eu lembrar, depois eu coloco lá no Moodle para vocês verem essa publicação sobre o Physarum. Muitas pessoas, ele é considerado um não patógeno, né?
o trabalho de TCC do Matheus, ele foi me orientado tanto da graduação quanto do mestrado, foi de avaliação, né, de ocorrência desse Fusarium em lavouras de soja. Então, tem mais de 30, 40, a gente ficou por uns 3 ou 4 anos, a gente fez um mapa aí de distribuição espacial no estado de Goiás, Mato Grosso, algumas regiões, com surtos de ocorrência desse fungo. Mas aqui vocês têm, né, dentro das doenças da soja, fases perfeitas, né, fases a ferrugem dentro da divisão, e aqui a grande maioria dentro, né, do grupo dos fungos mitospóricos, das doenças dos gêneros, né, das doenças que afetam a cultura, doenças fúngicas da soja. A mancha púrpura, né, todas as regiões produtoras, vocês vão encontrar a incidência desse patógeno, favorecido por condições quentes, tendo registros de literatura de perdas de produtividade de até 30%. Juntamente com a mancha parda, né, da septória, o complexo eles representam doenças de final de ciclo. Nas sementes, esse aspecto arroxeado, e nas folhas, às vezes, podem até confundir com uma queima provocada pelo produto. Né? Então, esses sintomas da mancha púrpura na folha são mais visíveis, aquilo que eu falei para você, João Vitor, no estágio R6, que é o estágio de formação, né, de imagens, e no estágio R7.1, no início da maturação. E agora, quando eu falo de estágio, né, então é um outro ponto importante, vocês estudam isso, e reconhecer. Uma das coisas que eu sempre faço quando quantifico doenças no campo é relacionar no dia que eu avaliei o quadrante que a gente está. Claro que quando você lembra que eu falei para vocês do fungicida pode travar o estágio fenológico, ela pode estar dentro de um estágio diferente. Então, ensaios com fungicida eu sempre avaliava né, eu tinha uma tabela de comparação do estágio fenológico e sempre fazia um treinamento com os meus alunos para que eles reconhecessem os estádios fenológicos. A gente trabalhava tanto com soja, com feijão ou com milho, e reconhecer para associar. Então, eu tinha avaliação, a curva de progresso versus qual era o estágio que a planta apresentava. E isso também é uma coisa muito positiva para vocês, porque a idade da planta é representada por estágio. Então, não adianta vocês falarem, né, uma coisa é vocês falarem avaliação aos 30 dias após o plantio, né? E outra coisa é vocês avaliarem qual era o estágio que essa planta apresentava nesses 30 dias. E é claro, saber avaliar, mensurar o estágio fenológico das culturas. Isso, se vocês no futuro forem trabalhar com algodão, forem trabalhar com milho, trabalhar com soja, é extremamente essencial e importante para endossar, como um critério de uma informação mais relevante, importante para avaliar doenças, ou avaliar pragas, ou fazer qualquer outro tipo de mensuração para a sua cultura. Então, vocês vão ter pontuações escuras, de castanho avermelhadas, né? E as bordas vão ser difusas, que podem coalescer, formando esse sintoma de crestamento. Então, além desses sintomas nas folhas, como uma lesão foliar, nesse estágio R6, a desfolha prematura é uma das características dessas doenças. Então, ela vai provocar necrose dos tecidos vasculares, lesões vermelho arroxadas, limitadas pelo córtex, e sobre os pecíolos, né, os folíolos vão sofrer essa desfolha e aí vão se desprender da planta. Então, isso é as doenças foliares da soja, não só a mancha púrpura, outras doenças também vão ter esse mesmo tipo de representação. Então, em soja, temos, né, um marcador, né, do soybean mosaic virus, né, o mosaico comum da soja, que é a mancha de chocolate em semente, e aqui a mancha púrpura da semente. E não necessariamente uma planta que apresenta, volto a dizer pela milionésima vez, somente esses padrões são transmissores ou da Cercospora kikuchi ou da mancha chocolate, né, da soja. Mesmo plantas sementes assintomáticas podem trazer consigo Cercospora kikuchi ou soybean mosaic virus, né? Então, essas questões de coloração, até mesmo tem outras viroses que também outras espécies de vírus que também provocam escurecimento do tegmento da semente, tá?
Outra questão. Então quer dizer, professor, que quando eu pego essas sementes arroxeadas, ela vai formar a estrutura de cercóspora? Não necessariamente. Então, a gente fez uma vez um ensaio em que a gente pegava todas as sementes arroxeadas e colocava no blotter test, que é distribuir um gearbox com papel úmido para estimular a frutificação do fungo. E nem sempre a gente conseguia encontrar a presença de cercóspora nessas folhas arroxeadas. Lembre que o arroxeamento dessa semente é o grão, né, ou a semente de soja que entrou em contato com o fungo e o fungo produziu essa cercosporina, que é um elemento que vai estimular essa coloração avermelhada. Então, é uma outra questão. Pesquisei muito sobre isso, do porquê, né, de eu não encontrar uma grande quantidade de sinal, mas isso eu imaginava como uma hipótese do trabalho, mais de 60, 70 cultivares de soja que tinham esse padrão da mancha púrpura. Eu não encontrava o sinal quando usava esse teste. Talvez outro teste seja mais fácil. Então, talvez outros fungos eles mascarem a presença de cercóspora. Mas eu não encontrava associada a essa relação, né, de grande quantidade de cercóspora em sementes apresentando sintoma de mancha púrpura. Tá? Então, você não vai encontrar sinal, somente um sintoma decorrente da cercosporina, decorrente do ataque do... Vocês já viram mancha púrpura em grão de soja? Não, Milton, eu nunca vi, não. Nunca viram? Tá. Esse Já. Eduardo, a Leandra, já viram? Lorival? Procurem ver essas questões em soja, dessa safra, essas podridões de muda. Agora, por exemplo, tem muitas safras, muitas lavouras que estão bem avançadas, mas tem algumas que ainda são em fase de plantio. Vocês vão encontrar muitos problemas de vários agentes que vão provocar tombamentos, por exemplo. E às vezes vocês podem encontrar esclerotina, encontrar esclerócio. Então é uma questão de procurar para poder enxergar algo que está lá no campo, né? Que não fala, mas que a gente precisa reconhecer, detectar por um instinto de investigação mesmo. Só assim a gente vai poder aprender. A cercóspora kikuchi, né, um grande ponto importante a respeito desse fungo, comparado com a cercóspora sojina, é o fato do conídeo dela ser bastante longo, né? A cercóspora kikuchi é um pouquinho mais curto e mais... a cercóspora sojina, os conídeos são mais curtos e mais largos, né? Então, esse fungo, né, ele sobrevive nos restos culturais, áreas recém-desbravadas, que, porventura, apresentam baixa fertilidade, principalmente nas faixas de estágios fenológicos de R3 a R6, ocorre uma desfolha acentuada devido a esse fungo. O fungo vai expor lá a uma elevada umidade, temperaturas de 25 a 27, e a introdução de sementes infectadas, né? Então, se você tem uma área recém-desbravada, então tomar cuidado com relação a essa semente. Então, no mínimo, realizar, já foi, a gente já vê vários trabalhos. É bastante contraditória essa questão do tratamento de sementes com moléculas químicas, mas, na minha opinião, pelo sim, pelo não, se você não tem um material, né, você tem dúvidas sobre a procedência do seu material, fazer a avaliação prévia, né, e tratar as suas sementes com fungicidas seria uma forma de você erradicar e evitar que você introduza patógenos na sua área que vão sobreviver nesses resíduos. Então, controlar com sementes certificadas, tratamento de sementes com fungicidas, né? Então, a gente sabe que existem alguns produtores que pegam sementes do próprio campo, né, para plantar numa segunda safra. Então, nesse caso, né, então vamos pensar com relação ao controle químico, pensar com relação à avaliação de aspectos tanto sanitários, né, quanto aspectos fisiológicos, mandar para um laboratório e quantificar. Vocês estudam lá na disciplina de sementes. Tratar essas sementes com fungicidas, né, nos estágios iniciais e no decorrer do desenvolvimento, tratamentos preventivos da parte aérea
usando modelos de sistema de alerta, né? Usando estações climáticas, né? Vários tipos de tecnologias nós temos para tomada de decisão sobre a aplicação de fungicidas na parte aérea. Então, os fungicidas existem 232 produtos comerciais registrados em 2021 no Agrofit. Dentre eles, nós temos fungicidas pertencentes aos grupos dos MBCs, né, os DMIs, né, os COIs, as isobirulinas, os triazóis, fungicidas inorgânicos, né, os SDHI, as carboxamidas, pirazol e acilalinatos, né, são os grupos que fazem parte, que tem vários ingredientes ativos, moléculas misturadas, diferentes estratégias de misturas que representam esse portfólio de opções de moléculas para realizarem aplicações na parte aérea. Além disso, além desses grupos químicos, né, o fenilpirrol, os ditilcarbamatos, né, o mancozeb é um ditilcarbamato, os triazolintiones e as isoftalonitrilas também seriam outros grupos químicos que podem ser utilizados no programa de monitoramento e controle do crescimento da mancha púrpura da semente ou crescimento foliar, né? Crescimento foliar da soja e a mancha púrpura da semente, vocês vão encontrar. A próxima doença, ela tem aqui registrado, né, duas espécies importantes, uma descoberta recentemente, o coletótricum clivícola. Ele vai provocar algumas lesões, né, eu mostrei na aula de vírus, algumas lesões também em vagens, deformações de vagens, e vocês podem ter também sinergismo de um agente com o outro, que é aqui o coletótrico, e a má formação, né, uma vagem xoxa, não houve a formação de grãos decorrentes do coletótrico. Então, ele, né, nos últimos anos, ele tem chamado bastante atenção aos campos de produção devido aos surtos e aumento o agravamento das epidemias provocadas por antracnose e soja. O cancro da haste, né, a gente já falei para vocês, o cancro da haste, reparem essa folha aqui. O cancro da haste, quando ele surgiu mais ou menos no mesmo período com que o nematóide, né, o Heterodera griscens. E uma dos sinais que a gente observava nas lavouras de soja é esse sintoma, que é essa clorose internerval associada a essa necrose, né? E essa clorose internerval seria o que a gente chama de sintoma carijó. Então, além, né, do nematóide do cisto, nematóides como um todo, que afetam o sistema vascular, patógenos do sistema radicular, compactação de solo, vários agentes bióticos e abióticos, eles simultaneamente podem provocar esse sintoma carijó. E, além deles, o cancro da haste, que é considerado hoje, né, você tem duas espécies principais que afetam, né, ele vai afetar, né, aqui, olha a queima, né, você tem um acúmulo de água na junção, na ramificação da axila, né, ramo, né, do tecido de soja, e, consequentemente, o fungo se desenvolvendo sobre esse tecido. Ele é um fungo peritecial, né, a massa de esporos aqui no topo, essa abertura do estilo, esses pontinhos pretos seriam sinais que em lupa vocês vão encontrar, e a massa de esporos que é produzida como se fosse espremendo uma pasta de dente no tecido. Então, na verdade, essas lesões necróticas, muitos agentes podem provocar, além da própria antracnose. É claro que a gente precisa ir em busca desses sinais. Se não tiver, deixar em câmera úmida, hastes, e aí a gente vai observar. Aqui a ferrugem asiática, ela tem duas espécies, né, importantes, a Phacophthora pachyrhizae, né, e a ferrugem americana, Phacophthora mayborn. Essa ferrugem, né, ela tem um aspecto nas culturas em geral, quando aplicado esses portfólios de fungicidas, principalmente os grupos dos triazóides, isobirulinas, carboxamidas e os ditilcarbamatos, os mancozebes, seriam os 4 principais grupos de moléculas que nós temos para controle das ferrugens. As plantas, elas podem expressar lesões que a gente chama lesões demonstrando, né, ações que a gente chama de resistência. Então, aqui, por exemplo, essa ilustração, ele está demonstrando quando ele tem
alta pulverulência na folha e essa coloração, essas pústulas são de coloração alaranjada, ela normalmente é uma expressão de um sintoma de uma planta que está suscetível ou que ela não sofreu, não está tendo nenhuma interação anti-esporulante de nenhum produto. E quando você aplica uma molécula química ou o próprio hospedeiro como uma reação de resistência, ele pode produzir reações que a gente chama de RB. Então, que é uma lesão marrom avermelhada. Então, essas colorações das pústulas, quando você utiliza, né, as luvas de bolso, você pode reconhecer hospedeiros resistentes ou suscetíveis devido a essa questão de eficácia, né? Verificar a eficácia e a molécula está atingindo a folha ou pura e simplesmente uma reação de resistência do hospedeiro. Hospedeiros com resistência, as lesões elas são RB, marrom avermelhadas. E os hospedeiros suscetíveis seriam como essa ilustração, seriam com alta pulverulência. Quem é esse Issa João? Posso deixar entrar, gente? É externo aqui. Deixa eu entrar. Vocês estão cheios de vírus nesse WhatsApp de vocês aí. Então é isso. Sobre a ferrugem, e é claro que a agressividade de Phacopsis é muito maior que da ferrugem americana. Tem uma historinha atrelada à ocorrência, né, a ferrugem asiática, porque ela teve o surto. A soja, você sabe que o centro de origem é na Ásia, e de lá ela veio para o Brasil, né? Você sabe que as ferrugens elas têm a possibilidade, não é nem todas as doenças elas ocorrem esse tráfico intercontinental e essa disseminação intercontinental. E graças a essa resistência que os esporos possuem de passarem pela estratosfera, eles conseguem chegar viáveis a longas distâncias. Então, as correntes de ar conseguem trazer esses esporos e eles chegarem em diferentes países onde a doença não... Então, é um parasita obrigatório. E a próxima doença, né, a mancha-olho de rã, Cercospora surgina. Então, no meio da lesão, se você for observar um detalhe, você vê esses pontinhos pretos, são esporodocos. Deixando a folha em câmera úmida, você vai ver um micélio com grande quantidade de conídeos, pontiagudos. Eles são, de certo modo, há uma variação aqui arredondada, né, tomando tanto o limbo quanto as nervuras primárias e secundárias, e aqui lesões poligonais. Então, são variações que vocês têm de sintomatologia dessa mancha olho de rã, que também pode se somar ao crestamento bacteriano, ao crestamento de cercóspora. Quanto à mancha alva, ela parece muito com essa mancha olho de rã? Ela é bem característica, você não vai ter dúvidas. Mas essa lesão, por exemplo, essa mesma folha, vocês vão ver sintomas de mancha olho de rã, a própria mancha parda, né, septória, você vai ter aquela crestamento bacteriano, vocês vão ter folhas que vocês vão ter dúvida. Então, você vai saber que não é uma bactéria por causa da presença dessas pontuações na lesão. Se você observar essas pontuações, você sabe que isso é um sinal de fungo. E aí você vai considerar essas doenças, manchas foliares fúngicas que vão ter, né, por exemplo, septória, você vai observar um pequenídeo na face abaxial. E aí você vai tirando essas dúvidas. Vocês vão ter uma mistura, na verdade, de uma folha, você não vai ter um padrão específico somente de mancha ou de rã, ou, né, como o professor está colocando aqui para vocês, os sintomas isolados. Se até aqui você tem padrões que variam, né, alguns, é claro, você tem um padrão bem fixo. Outros, vocês vão ter variações que vão ser similares. Só olhando o sintoma não vai ajudar você a identificar. Aí você precisa olhar no microscópio, tá, João Vitor? Você precisa pegar uma lâmina com fita adesiva e tirar essa dúvida. Da mesma forma que você mostrou aquela foto da septória, você achava que era mancha parda, então vamos ver. Porque aquele sintoma é um sintoma, primeiro, a planta jovem. Segundo, bacheiro e uma planta senescente. Né? Pode ser inúmeras outras causas possíveis. Né? Você pode estar certo também. Mas daí, para eu poder checar isso, eu preciso entregar o método diagnóstico. Como?
preparava a lâmina e olhar no microscópio os sinais. E eu vou saber se é secóspora, se é septória, se é Secóspora sogina, né? Secóspora sogina, o conídeo mais curto, Secóspora kikuchi, o conídeo mais longo. Muita coisa, né? Mas é isso, né? Né? Aqui, né? Essa mesma foto, você não poderia, né? Como, ó, essa aqui, vou repare nessa foto, ela é muito parecida com esse sintoma aqui, ó, da mancha púrpura, Secóspora kikuchi, né? E aqui a Secóspora sogina, você tem os sintomas padrões diferentes. Ó. Então, você tem esse padrão de mancha olho de rã, lesões esféricas, lesões angulares, e esse terceiro padrão para mancha olho de rã de Secóspora sogina, com crestamento, queima. Eu já vi fitotoxidez por produtos que parecem muito por isso, com esse tipo de sintoma, e aí em busca de sinais para poder ter certeza sobre esse agente. Então, alguma coisa, né? Vocês vão ter aqui insetos, né? E essas queimas provocando esses três padrões, no caso de mancha olho de rã. De novo aqui, né? As variações aqui, lesões mais esféricas e causada por Secóspora sogina. E a diferença dessas duas secósporas, né? A Secóspora kikuchi, mancha púrpura, o crestamento de Secóspora. As lesões são escuras, com bordas difusas, elas podem se coalescer e a mancha no tegumento da semente é a púrpura. E o sintoma, Secóspora sogina, pequenos pontos escuros, marrons, com o passar do tempo, vão tendo coloração marrom clara, acinzentada, sementes com áreas acinzentadas e marrons escuros, ou seja, os sintomas estão muito próximos, né, entre si. Então, na minha opinião, a grande questão de diferença dessas duas doenças não vai estar em relação a esses sintomas. Vocês viram, tem uma variação grande de sintomas. Seria na etiologia. E eu marquei aqui em verde, a etiologia do esporo. Então, eu vou preparar uma lâmina. Então, é uma cercosporiose, sem definir qual o tipo de cercóspora. Então, os conídeos, né, de ambos são aciculares, né, fusiformes, truncados, e aqui o conídeo, ó, ele é de Secóspora kikuchi, ele é de 3 a 6, né, então ele é menor de Secóspora kikuchi e Secóspora sogina, que ele tem um comprimento maior. A largura, né, de 70, né, de 70 a 300 micrômetros, esses conídeos, e aqui, acho que é 30 micrômetros. Isso aqui tem esse 300, não pode, tá? E aqui uma largura, enfim, a questão principal que eu gostaria que vocês fixassem é esse elemento de conídeo. Para mim, é esse o ponto gargalo para poder separar essas duas cercosporioses. Secóspora sogina, mais comprido. Secóspora kikuchi, mais curto o conídeo. Tá? Então, eu tenho que checar isso aqui. Esse 300 aqui. E o que você tinha me perguntado, João, né? Tem diferença? Tem jeito de ser diferente? Né? Então, na folha, eu não vejo, não tem como ter dúvidas, principalmente quando é uma lesão grande. Ela tem um comprimento, um diâmetro bem maior. A mancha-alvo na soja. Então, aqui são os dois tipos de sintomas. O mesmo fungo, ele vai afetar a folha, assim como a risoctônia, e vai afetar também a região do colo, da haste da planta. Deixa isso aqui paralelo, vamos olhar aqui. Então, João, pelo que você falou, o que caracteriza o alvo? É uma lesão esférica com um halo aqui amarelado e um pontinho preto no meio. Ó. Você nunca viu em literaturas questionar a respeito de ter um outro tipo de padrão de sintoma. A gente falou sobre a mancha-alvo de Coresense procacícula em algodão, também vai seguir o mesmo padrão. Uma lesão esférica com um pontinho preto, que é justamente o ponto onde o esporo caiu, germinou e ele começou a crescer. E todo fungo ele cresce radialmente. Por isso que a lesão é esférica. E em algumas situações, como o caso das secósporas, ele não vai conseguir ter esse crescimento radial por causa de questões de arquitetura e organização celular da célula da soja, organização da célula da soja. Mas, para a corinéspora, ele consegue formar um padrão radial, como ocorre em meio de cultura para a grande maioria dos fungos, que é um padrão de crescimento radial no meio. Aí, corinéspora, além de afetar a folha, assim como o risoctônia, ele tem também esses padrões, esse escurecimento
aqui vocês poderiam, essa foto, confundir com macrofomina, que é podridão ao nome, podridão carvão, ó. Não lembram carvão? E aí eu preciso ver a presença de picnídeos, que é igual uma lixa sobre o tecido. Se eu ver microesclerócitos, né? Picnídeos, macrofomina. Se eu não observar isso, e só observar um micélio acinzentado, enegrecido, né? Isso é característica de risotônia. Ah, mas professor, essa lesão na haste também está parecendo antracnose. Também pode também confundir. Se tiver dúvidas, olhar sempre no microscópio, como eu falei para vocês, de um elemento, né, importante para a cercóspora, que é o comprimento do conídeo para a identificação das espécies. João, tem alguma variação? Até agora, coloquei a foto, mancha, alvo e podridão radicular. Podridão radicular de Corinesco pode até causar dúvida. Na verdade, as podridões de colo, podridões de raízes, eu vejo sempre os alunos falando, isso aqui é tal, é A, é B, é C, ou então na internet A, B e C. Baseado em quê? Né? Às vezes você vê um sintoma, mas que naquele sintoma ele está criando uma brecha para indicar que pode ser uma antracnose, que pode ter... É claro, tem alguns padrões que são realmente muito assertivos e você realmente pode definir. Mas outras, se você olhar com cuidado, né, cautela, você vai perceber que, a meu ver, pelo menos as doenças radiculares, como é esse caso aqui, eu preciso de muito mais informações para poder bater o martelo e dizer se é podridão carvão ou se é podridão radicular de Corinesco, que diz respeito a essa questão de observar os sinais. Então, professor, você está querendo dizer que essas doenças radiculares eu não posso diagnosticar no campo? Pode. Mas desde que você saiba qual é o sinal que você tem que observar, além do padrão de sintomas. São duas coisas. A fitopatologia, ela é guiada por duas coisas. Uma é o sintoma e outra é o sinal. Se o sintoma está criando dúvida, então vamos em busca do sinal. Então, eu vou pegar as minhas lupas e entender quais são os sinais de macrofomina, os sinais de cercóspora, os sinais de septória, sinais de coletótico. Então, isso é o que representa um elemento para vocês poderem identificar essas doenças. E a mancha de ascoquita, né? Então, finalizar com a mancha de ascoquita. Aqui nós temos um fungo que, né, também... professor, isso aqui está parecido com a outra lesão anterior que tinha os pontinhos pretos. Então, esses pontinhos pretos, você vai ver encerrado, é uma frutificação, olhando com uma lupa, né? Uma frutificação no formato picnidial, parecendo uma garrafinha, que representaria a ascoquita soja. E os conídeos delas, elas são um pouquinho menores que coletópicos, mas eles são muito parecidos, né? São baciliformes. Em alguns casos, os conídeos são septados na posição mediana ou numa posição mais distal, né? Aqui é um septo aqui, um septo